Hoje eu vou te dar dicas práticas para você tirar os seus planos do papel. Se você quer saber como, fica aqui comigo que eu vou te contar. Mas antes, já se inscreve no canal e deixa o seu joinha. Bora? Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e hoje eu quero te dar dicas práticas para você tirar os seus planos do papel e começar o novo ano aí com tudo, cumprindo com os seus combinados consigo mesmo e atingindo seus objetivos. É muito fácil a gente se colocar em situações confortáveis, da gente estar na nossa zona de conforto, por mais desconfortável que esteja, da gente sempre procrastinar, mas tá ruim, mas tá bom, da gente culpar os outros, situações, porque fulano fez isso e eu não consegui isso, ou porque eu engravidei e não consegui mudar minha carreira, não consegui trabalhar, porque eu não tenho dinheiro, ou porque eu já não tenho mais idade para isso. A gente sempre tá culpando alguém. E ainda a gente acaba aprendendo a conviver com a frustração, a lidar com a frustração de não ter realizado um sonho, de não ter cumprido um objetivo, de não ter podido ou entender que não pôde sonhar e se planejar e ter aquilo que queria. A gente entra num comodismo, numa insatisfação e vai vivendo no automático a vida. E aí entra a questão de que será que a gente também não está encontrando desculpas para não nos movimentarmos? Será que a gente não está encontrando e depositando no outro responsabilidades que não são do outro, são nossas? E entender que se a gente quer resultado diferente, a gente precisa agir diferente. Não adianta eu querer que alguma coisa, o universo e o mundo conspire e esteja na órbita X para que a mudança venha, para que eu consiga atingir meus objetivos, para que eu consiga tirar meus planos do papel, porque isso nunca vai acontecer. E que a gente precisa se responsabilizar pela nossa vida, pelas nossas atitudes, pelas consequências das nossas atitudes. Muitas vezes a gente se pega, nossa, por que está acontecendo isso? Por que eu estou vivendo isso? Mas será que não é consequência do que você já viveu? E ok, a vida, como eu sempre falo, ela não é linear, ela não é tranquila e legal o tempo todo, ela é de altos e baixos. Então, nos baixos, o que eu faço para lidar com isso de uma melhor forma? Então, o grande responsável pela sua vida é você mesmo. Às vezes a gente se coloca numa situação de vitimismo e às vezes não é nem proposital, a gente nem percebe isso, mas a gente se coloca e a gente tem que sair desse movimento, porque se a gente fica nessa situação, é o que eu falei, a gente entra numa zona de conforto desconfortável, a gente acaba se vendo vítima da vida, vítima da sociedade, que a gente não pode, que a gente não tem, vai colocando interditos na nossa vida e os planos vão passando, a gente vê o outro realizando e a gente se coloca sempre como inferior. Eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. E não, é da gente se responsabilizar pela nossa vida, entender que a gente pode, que nem sempre vai ter o cenário ideal, mas que a gente pode chegar lá como a gente gostaria, da gente estar onde a gente quer estar. Então, esse vídeo tem o objetivo, espero que eu consiga te dar esse chacoalhão de realidade, para que você consiga tirar os seus planos do papel, para que você consiga transformar a sua vida, ainda mais chegando agora final de ano, para você começar o novo ano com tudo, para não abandonar também suas metas de começo de ano, e espero que te ajude nessa empreitada aí da sua vida. Primeiro de tudo, não existe cenário perfeito. O que eu quero dizer com isso? Nem sempre, como eu falei, a órbita vai estar no movimento e no lugar X e que tudo flua para que dê certo. Vou dar alguns exemplos na minha vida. Quando eu me formei, eu não tinha dinheiro para montar uma clínica, eu estava desempregada, só meu marido estava trabalhando, as coisas estavam bem apertadas em casa, mas eu fui entender o que eu posso fazer com isso. Então, eu aluguei uma sala com valor mais em conta, num lugar mais sem secretária, mais tranquilo em relação à despesa. Eu aluguei a sala com a mobília já pronta, era do meu gosto, era do meu agrado? Não, tinham muitas coisas para fazer na sala, na clínica como um todo, mas era o que eu podia pagar, era o que estava dentro dos meus recursos ali. E que eu não deixei com que isso me parasse de sonhar e de querer viver da clínica. Então eu fui atrás e aos poucos eu fui melhorando, aos poucos eu fui chegando onde eu tô. Inclusive tem um vídeo de tour na clínica e que eu contei um pouquinho mais desse processo. Se você se interessar, na hora que acabar esse vídeo, você corre lá para assistir.
A reforma da nossa casa, por exemplo, a gente não tem dinheiro, não tinha até então, para reformar a nossa casa. O que a gente tinha, a gente investiu em reformar a clínica e montar a clínica aqui. Já tem vídeos aí também falando sobre, inclusive acho que no da clínica eu falo. Agora que a gente está começando a se movimentar para reformar a nossa casa, que é uma casa mais antiga e a gente quer deixar com a nossa cara, enfim, do nosso jeito. Então, agora que a gente está conseguindo, é um processo, é uma caminhada. Se fosse, mas eu não estou conseguindo, claro que já surgiram N imprevistos. O dinheiro que a gente achou que ia ter, a gente chegou hoje, não tem aquilo tudo que a gente imaginou que ia ter. Então, a gente vai ter que se virar nos 30. O que que a gente vai fazer? O que que a gente vai adiar ou não vai? Como que a gente vai se organizar para isso? Mas a gente não deixou com que isso fosse impeditivo da gente fazer o que a gente quer. Então, são pequenos exemplos para te mostrar que a gente não precisa ficar ali acomodado e, não deu certo, então tá tudo bem. Vida que segue. Não. O que que a gente pode fazer então? Se é isso que a gente quer, como que a gente pode fazer para melhorar, para buscar melhorar? Então, o primeiro passo é esse. Entender que não vai ter o momento certo, os cosmos não vão estar alinhados no momento certo, que tudo vai conspirar, que vão vir questões e que o momento certo é o agora. Entender onde você quer chegar. Por que que você quer chegar nesse lugar? O que que você espera desse lugar? O que que você quer conquistar? É sempre ter isso. Qual que é o meu destino final? É isso que vai te trazer força e energia para você batalhar a jornada. O que você tem hoje para alcançar isso? O que que falta hoje para você alcançar isso? Quais são as ferramentas que você já tem? Quais são as ferramentas que faltam? E o que que você pode fazer hoje para conseguir essas ferramentas a mais? Com o que você já tem hoje, você já não consegue dar uns primeiros passinhos? O que que você pode já ir se organizando? Como que você pode ir se movimentando? Entender o que que eu tenho aqui hoje de recurso, o que que me falta e como que eu vou fazer para ir caminhando e ao mesmo tempo ir adquirindo esses recursos que ainda faltam. Outra frase que parece clichê, mas é muito real, é antes feito que perfeito. É um processo, a gente vai se aperfeiçoando. Eu estar aqui no YouTube, por exemplo, se eu pego um primeiro vídeo meu, eu não gosto, eu não me vejo. Hoje eu ainda não me gosto, porque eu tenho muita vergonha, eu ainda tenho algumas coisas para quebrar, eu tenho uma a gente sempre quer trazer o mais perfeito possível aqui para vocês. Mas eu sinto que eu venho melhorando, que eu venho me aperfeiçoando, que eu venho falando de uma forma mais natural com a câmera. Eu entendo que tem pessoas aí do outro lado me assistindo que não é só o celular aqui gravando, coisa que antes eu ficava um pouco, não, eu só tô gravando pro celular, quem que tá vendo, enfim. A gente vai se aperfeiçoando. Se eu fosse esperar o cenário perfeito para eu começar o YouTube aqui para vocês, eu jamais teria conseguido, porque a iluminação a gente ainda precisa melhorar, o áudio a gente ainda quer melhorar, os cenários a gente quer mudar e quer ir melhorando, mas hoje a gente não tem esse recurso, então a gente faz com os recursos que a gente tem. E aos poucos a gente vai melhorando. Então, conforme a gente for crescendo, a gente vai almejando outras coisas e vai melhorando. Eu não tinha uma luz, agora eu já tenho uma, mas a gente quer uma outra ainda. O meu celular era mais antigo, a gente conseguiu trocar o celular, então hoje eu já tenho uma qualidade melhor de câmera. A gente foi aperfeiçoando com o tempo. Entra naquela questão que eu tenho hoje, o que que eu quero ter, e ao mesmo tempo eu vou caminhando onde eu quero chegar e conforme for dando, eu vou investindo nisso. Então, é um processo antes feito que perfeito. É aprender com os exemplos de erros, acertos, não precisa ser só seu. Pode ser de outra pessoa que está na mesma área, que está almejando a mesma coisa, ou que chegou onde você quer chegar. O que que essa pessoa acertou? O que que essa pessoa errou? Que exemplos que eu posso pegar de informação e aprender com isso, até para você não cometer talvez os mesmos erros. Que vai cometer erro? Vai, todo mundo comete erro. Mas da gente ir usufruindo dos exemplos e das pessoas que já passaram por isso, para que a gente não caia nos mesmos erros. Então aprenda com os exemplos. Também pensar quem que pode te ajudar, quem que tá nessa, quem que tem mais conhecimento. Será que alguém pode me dar uma informação? Se eu quero abrir uma empresa, onde eu posso ir? Se é no Senac, se é, enfim, se é na prefeitura, se é numa associação que tem na minha cidade, onde eu posso ir? Quais são as pessoas que podem me ajudar nesse processo? Busque ajuda, não precisa dar conta de tudo sozinho. Então, olha aí se cerque de uma rede de apoio aí para você conseguir o que você quer. Quais passos eu preciso chegar lá? É estruturar.
O que que eu ponho no papel? Quais são as pequenas metas, as médias metas, as grandes metas? Ah, sei lá, eu quero ser cantora, por exemplo. Não quero, tá, gente? Porque minha voz é péssima, mas enfim, eu quero ser cantora, um exemplo. Tá, como que eu vou fazer? Quais são as minhas pequenas metas? Então, eu vou cantar músicas dos outros, vou escrever minha música. Então, quais são os passos? Eu quero lançar um CD. Então, peraí, eu tenho que ir atrás de uma gravadora, eu tenho que ver quais as músicas vão compor o meu CD. Eu vou, acho que hoje nem é mais CD, né? Mas enfim, eu vou atrás de estúdio, o que que eu preciso fazer? Quem que vai divulgar? Enfim, é um processo. Então, quais são as metas? Pequeno, médio e longo prazo. Quebre o seu chegar lá. Quero ficar famosa cantando, mas como que eu vou chegar lá nesse lugar famosa cantando? Quais são as pequenas metas? Então, sei lá, vou mudar para uma cidade da qual me dá mais oportunidade, que eu tenho mais contato com pessoas. Depois, eu vou fazer pequenos shows em tal e tal lugar. Depois, eu vou crescer. Enfim. Dilua isso, coloque pequenas, médias e longas metas para você conseguir visualizar melhor o seu caminho, o seu trajeto e não perder o foco. Tenha um cronograma realista. Então, eu quero ser cantora famosa. Mas pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 20. A gente se perde. Então, coloque datas, estipule metas realistas, cronograma. Então, assim como, sei lá, eu vou ler, por exemplo, um livro, às vezes, se eu tenho um prazo, se é um estudo, alguma coisa, eu coloco num cronograma. Então, eu vou ler de página tal a tal, vou fazer isso de tal a tal, vou estudar isso daqui até aqui, para eu chegar no dia X, eu ter todo o estudo, ter todo o conhecimento, ter cumprido as minhas metas, para chegar lá naquele dia que eu preciso dessas informações. Então, tem um cronograma realista, igual quando a gente vai fazer TCC na faculdade, quem já fez faculdade sabe como que é. Tem sempre um cronograma. Então, até dia X a gente entrega tal parte, até dia X a gente faz isso, a gente corrige tal dia X, a gente tem reunião de X e X vezes, enfim. Coloque, faça um cronograma, estipule um cronograma e vá seguindo ele. Isso tudo vai te ajudar nesse processo, nessa caminhada, porque como eu falei, você já sabe onde você quer chegar. Então, se a gente for fracionando, o caminho fica mais tranquilo da gente percorrer. Antes da gente ir para mais dicas, eu já vou pedir para você, se ainda não é inscrito, se inscrever no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho para não perder nada aqui, compartilha com os amigos, vai comentando aqui embaixo também quais são as dicas que vocês têm, o que vocês estão achando. Eu adoro conversar com vocês aqui. E me segue também lá nas outras redes. Eu vou deixar o arroba aqui do ladinho. Rede Vizinho eu tento postar sempre em tempo real para vocês e serão muito bem-vindos lá também. E vamos para mais dicas. Tenha objetivos claros e visão de longo prazo. Como eu falei, não perca onde você quer chegar de vista e tenha esses objetivos muito claros para você. Porque, como eu falo sempre, a vida é de altos e baixos. E os baixos virão, frustrações virão, coisas inesperadas virão para te tirar da rota de alguma forma. Então, não deixe com que isso te abale, com que isso te afete, com que isso te desanime, com que isso te tire do caminho. Entra sempre naquilo. Qual é o meu objetivo? Tendo ele claro, fica muito mais fácil. Onde eu quero chegar? Ter essa visão de longo prazo, porque o caminho nem sempre vai ser fácil. Como eu já falei, aprender com os erros e com os fracassos é muito importante. Isso não pode ser um impeditivo, isso tem que ser um motivador, tem que transformar isso em combustível para você chegar lá. Aprendi, errei, não deu certo, me frustrei e tal. O que que eu posso melhorar agora? Se todo mundo, sei lá, Graham Bell, todos esses inventores, Leonardo da Vinci, se tivessem parado no primeiro fracasso, a gente não teria tantos avanços como a gente tem hoje. Talvez teria, mas de uma outra forma, talvez mais difícil, talvez demorasse mais. Então não desista, os fracassos vêm, os erros vêm, mas a gente precisa aprender com eles e continuar caminhando. Ouvir mais, ter resiliência, saber reorganizar a rota é fundamental. Claro que a gente não vai dar ouvidos a todo mundo, porque tem gente que vai dar pitaco errado, tem gente que nem sempre vai querer o seu sucesso, mas selecione o que você vai ouvir ou não, aprenda com o que as pessoas estão te trazendo, entenda quem que você deve ouvir ou não, mas ouvir o outro é muito importante. Ter a resiliência, como eu falei, o caminho nem sempre vai ser linear, então a gente precisa aprender a se reorganizar e se refazer na nossa rota. É fundamental que a gente não paralise a cada obstáculo, a cada impeditivo.
e que reorganizar a rota vai ser fundamental nesse processo todo. E para a gente encerrar, a última dica: não leve o não como uma sentença. Muitas vezes a gente tem o não como uma sentença e ele não precisa ser. Ele pode ser só um desvio de rota. Mas se a gente quer chegar lá, se a gente tem essa visão de longo prazo, se a gente sabe onde a gente quer chegar, se a gente tem os objetivos claros e se a gente tem essa força, esse planejamento, essas metas, tudo bem esclarecido, esse cronograma bem montado, esse não pode ser também um combustível para a gente chegar lá. Então, o não não é uma sentença, ele pode ser só um desvio de rota. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se tiver alguma dúvida ou mais sugestões, comenta aqui embaixo. Eu vou adorar conversar com vocês. Se você ainda não é inscrito, já vou pedir mais uma vez para você se inscrever no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho para não perder nada. Compartilha com os amigos, isso ajuda muito na divulgação do canal, ajuda a gente a chegar a mais pessoas, ajudar mais pessoas e criar uma comunidade cada vez mais unida e que se ajuda cada vez mais. Eu já agradeço de coração. Me segue também lá nas outras redes. Eu fico por aqui hoje. Um beijo e até a próxima. Ah, não sai daqui não. Assiste esses outros vídeos aqui que eu acho que você vai gostar bastante também. Até mais!